um dos mestres da lei faz uma pergunta para Jesus: Mestre, o que devo fazer para herdar o reino dos céus? E Jesus diz: o que a lei fala? O que você entende de lá? E ele lê assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus diz para ele: respondestes bem, faz isso e viverás. E então ele, para interrogar Jesus novamente, pergunta na leitura: quem é o meu próximo? E Jesus conta uma passagem. Um viajante foi assaltado, bateram nele e o abandonaram no meio do nada. Estava passando, segundo a leitura, um dos sacerdotes do templo, viu aquele homem, atravessou a rua e seguiu em frente, não acolheu. Logo em seguida passou um levita, que também, segundo a tradição, deveria de sentir pelo menos um remorso, uma compaixão, ou pelo menos uma necessidade de ajudá-lo pela lei, mas também atravessou a rua e seguiu embora. E o último, o samaritano, chegou até o homem, sentiu compaixão. A palavra é essa, sentiu compaixão. Nós confundimos as palavras. Sentir pena é olhar e dizer coitado, coitado, e não fazer nada. Isso é sentir pena. Mas sentir compaixão é algo mais profundo, é sentir em si a dor e o sofrimento do outro e ajudá-lo imediatamente. É o que o samaritano fez. E a leitura nos bate bem forte em nossa cara. Por quê? Porque segundo a tradição, os samaritanos são uma tribo do povo de Israel, e que eles não eram muito de levar a sério a tradição dos judeus. Por sua vez, não precisavam cumprir todos os preceitos da lei, de modo especial ajudar o irmão. Mas o samaritano sentiu compaixão, parou, lavou as feridas com óleo e vinho, cuidou dele, levou para a pensão e ainda pediu para cuidarem dele. E Jesus perguntou para esse mestre da lei: desses, quem você acha que é o próximo daquele que estava ferido? E então ele diz: aquele que socorreu. Vai e faz o mesmo. Por isso nós temos que prestar bastante atenção nas leituras, que às vezes são palavras simples, mas o significado é profundo. Sentir compaixão é sentir o que o outro sente, a dor, o abandono, o sofrimento, às vezes até as desilusões dele. Se compadecer, ajudar, ouvir, acolher, algo que para nós é difícil. Muitas vezes nós não somos nem o próximo de nossa família, às vezes não somos o próximo dos nossos parentes, da nossa comunidade, às vezes não somos o próximo de ninguém. Por isso a leitura nos faz pensar: será que um dia na minha vida não teve alguém que foi próximo para mim? Porque todos nós passamos por momentos difíceis, de dor, de abandono, de sofrimento, e alguém veio nos ajudar. Esse é o próximo. Como alguém já nos ajudou, por que não podemos nós retribuir para outro que sofre? Não precisa ser parente amigo. Esse que estava caído era um vendedor, o samaritano não conhecia. Por isso, o próximo é aquele que necessita. Todo aquele que necessita, nós devemos de ser o próximo, que vai ajudar, que vai acolher, que vai curar e que vai também acompanhar. Porque para nós é muito difícil pegar uma pessoa estranha e tentar ajudar. É muito difícil. Nós temos uma grande resistência. Mas eu sempre digo que o Evangelho nos ensina. Por que ele fala também do sacerdote e do levita? Porque às vezes dentro da igreja, dentro do mundo da igreja, dentro de um coração que ama a Deus, nós podemos também fazer isso. Ver alguém caído, sofrendo, nos afastarmos e continuarmos a caminhada. Não sentir compaixão, apenas ter pena. Ou então ser um levita que conhece a lei, deveria de também cumprir esse preceito.
mas também não fez nada. Seguiu em diante. E um daqueles que não tem muito a ver com a lei de Deus, que é amar o próximo, ouve o chamado do Senhor no seu coração, acolhe aquele caído sofredor e o auxilia. Por isso eu digo para vocês uma coisa: um dia nós fomos aquele que estava caído, machucado, com nossas dores, com nossos sofrimentos, com nossos desânimos, e alguém veio até nós, nos acolheu, nos auxiliou, foi o nosso próximo até nos levantarmos. Então vamos também retribuir àqueles que não têm ninguém hoje. Falta um próximo que pode ser qualquer um de nós. Sermos caridosos, ouvir o chamado do Senhor de amar a Deus sobre todas as coisas, mas também amar o próximo como a si mesmo. Por isso a palavra compaixão é como se eu estivesse sentindo as dores dele, como se eu estivesse sentindo a grande angústia que ele sente. Então eu preciso ajudá-lo. É isso que a leitura nos pede: sair da zona de conforto, entrar na dinâmica do amor, amar aquele que sofre, independente de quem é, porque a sua ação e o plano de Deus se realizam nessas ações, que não precisa ser alguém conhecido, precisa ser alguém que é amado dentro da sua miséria, dentro do seu sofrimento. Então tenhamos a misericórdia de Deus, tenhamos a compaixão dessa leitura, de quando encontrarmos alguém em nossa vida que está nessas condições, machucado, traído, abandonado, decepcionado, que nós possamos ser o próximo, para enriquecer, curar a ferida e levá-lo ao encontro do amor, porque só quem ama consegue fazer um ato tão nobre e tão sublime, porque de fato conhece mais profundamente a Deus, sabe que esse ato, além de um ato concreto de misericórdia para com o próximo, eleva a sua estima e abre a porta para o céu. Então que nós tenhamos aí abrindo muitas portas para o céu para nós, fazendo pequenos gestos de caridade e compaixão para socorrer e salvar, não às vezes fisicamente machucados, mas espiritualmente, afetivamente ou na nossa família. Por isso, tenhamos clareza, sair da zona de conforto e ser o próximo de alguém.